Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é: Gustavo, como foi para você ingressar no programa de estágio da Embraer? Como foi que você conseguiu ou quais foram as etapas para que você pudesse conseguir uma vaga nesse estágio que é tão concorrido dentro da Embraer? Se você está procurando estágio, se você sonha em ingressar na Embraer e tem como principal foco o estágio como o primeiro passo, eu vou estar compartilhando nesse vídeo como foi a minha experiência e como foram as etapas até o final do processo de seleção que eu participei antes de ingressar no programa de estágio da Embraer. Mas olha só, antes de começar o vídeo, se você não me conhece, deixa primeiro eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Viana, eu sou engenheiro e atualmente moro aqui na Holanda e trabalho para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, atuando na indústria de semicondutores. Eu fui estagiário na Embraer no ano de 2021 e eu vou compartilhar aqui com você quais foram as etapas nas quais eu tive que passar para que eu pudesse ser aprovado no programa de seleção para os estagiários na Embraer. Vale ressaltar que eu estive checando no site do programa de estágio atual. Embora eu tenha participado em 2021 desse programa de seleção, a Embraer ainda permanece dentro dessa data onde esse vídeo está sendo gravado, com o mesmo formato de seleção na qual eu fiz durante o meu processo para ingressar como estagiário. Como eu comentei, eu estagiei na Embraer em 2021, fui estagiário de engenharia na Embraer e durante o meu período de estágio eu pude aprender várias coisas, foi extremamente bom para mim poder ser estagiário na Embraer. No final, eu pude aprender muita coisa e ainda consegui ser efetivado na empresa. Trabalhei por um período na Embraer e eu vou estar passando aqui algumas das etapas nas quais eu tive que passar para que eu pudesse ser um dos 200 selecionados durante o período de estágio daquele ano e pudesse garantir uma dessas vagas. Eu lembro que o período de estágio foram cerca de 22 mil inscrições para 200 vagas, então é um processo de seleção onde é extremamente concorrido. Eu vou estar compartilhando aqui as etapas nas quais eu tive que passar. Bom, a primeira delas, a mais simples e básica de todas, eu vou dizer até passo 0 ao invés de passo 1, é você se cadastrar quando o processo de estágio é aberto. A Embraer costuma abrir programa de seleção para estagiários em média 2 vezes por ano, uma vez no início e outra no meio do ano. E a empresa oferece aí estágio nas áreas de engenharia, tecnologia, corporativo, e você pode estar se candidatando para esses estágios através da plataforma GUP. E essa plataforma GUP é a plataforma que a Embraer utiliza para realizar as primeiras etapas, as etapas iniciais do processo de seleção para os estagiários. No total, ao longo do meu processo de seleção, foram 7 etapas, sendo as 3 primeiras etapas diretamente na plataforma da GUP. A primeira delas foi a etapa de fit cultural. O que é o fit cultural? O fit cultural nada mais é do que uma etapa onde a empresa vai verificar se o perfil daquele candidato se encaixa com a cultura da empresa. Então, através de perguntas, através de um quiz, a empresa vai avaliar se aquele candidato ele se encaixa com a cultura e com o perfil que a empresa está buscando. O fit cultural é muito comum em empresas de grande porte e é uma forma de etapa inicial de seleção dos candidatos que se inscrevem para o programa de estágio. Após o fit cultural, a segunda etapa, no meu caso, eu tive uma etapa de raciocínio lógico, um teste de raciocínio através da plataforma. Também é uma forma de verificar se o candidato possui a competência na qual a empresa está buscando. É muito difícil confirmar quais são as métricas ou de que forma que a empresa te avalia através desse teste, que é um teste com perguntas e formas de se avaliar que são bem abstratas. Eu não consigo precisar através desse vídeo ou da experiência que tive de qual forma é avaliado, mas é um teste de raciocínio lógico. A terceira etapa é um teste de inglês, é um teste também feito na plataforma, onde a empresa vai avaliar qual o nível de inglês que o candidato possui para que possa, de certa forma, verificar se atinge as expectativas que a empresa tem de acordo com a área na qual a pessoa tem se candidatado. Então são essas as 3 primeiras etapas que são realizadas dentro da plataforma da GUP, através do portal. E passando essas 3 primeiras etapas, vem a etapa de currículo. Então, no meu caso, a minha 4ª etapa foi o envio do currículo. Basicamente, eu tive que escrever, redigir um currículo e eu lembro que houve uma pequena curiosidade
onde eles pediram para que eu não me identificasse diretamente com o meu nome, mas que eu usasse um pseudônimo, um nickname. Talvez isso seja essa é algo que eu estou assumindo, não sei dizer ao certo, mas eu imagino que seja para evitar qualquer pré-avaliação através do nome por ser de algum gênero ou coisa do tipo para os candidatos. Então a empresa pediu para que eu enviasse o currículo através da plataforma e esse currículo foi avaliado através das competências que eu tinha até então durante o período da faculdade, os projetos de extensão que eu fiz. Então eu coloquei lá, por exemplo, eu participei da equipe de Baja, eu participei de empresa júnior, eu tinha uma experiência prévia antes da faculdade como técnico em eletrônica. Então você faz um currículo e encaminha e eles vão também avaliar esse currículo para verificar como é o perfil do candidato com mais detalhes. Então, após ter encaminhado o currículo, veio então a quinta etapa, que foi a preparação para a dinâmica de grupo. Essa preparação para a dinâmica de grupo, durante esse processo de seleção, foi pedido para que eu fizesse, através de alguns materiais que eles encaminharam, uma proposta de solução inovadora para problemas sociais que existem no mundo, utilizando a tecnologia. Diante desse tema e diante dos materiais, e eu lembro que foram encaminhados aí alguns materiais como revistas, páginas e até mesmo vídeos no YouTube, assisti e li de maneira detalhada esses materiais e ao final disso tudo era solicitado o encaminhamento de um arquivo onde você pudesse detalhar a sua ideia de proposta de solução inovadora para os problemas sociais que são enfrentados no mundo. Esse foi um tema bem abrangente e bem assim aberto, vamos se dizer, e então acho que a empresa também avalia muito a criatividade do candidato para definir em qual nicho ou em qual perspectiva a pessoa vai atacar essa solução. Compartilhando aqui um pouquinho mais sobre o meu caso. No meu caso, fiz uma proposta de solução inovadora para a gestão de resíduos e materiais, e essa proposta se chamava Sistema Inteligente de Coleta de Lixo Reciclável. O que eu procurei abordar dentro do arquivo que eu fiz, eu criei um PowerPoint, foi principalmente levar dados para que eu pudesse, através dos números e das métricas, me embasar para a minha solução. Então eu trouxe dados relativos à coleta de lixo no Brasil, o percentual de municípios dentro do país que possuíam coleta seletiva, um sistema que fizesse a reciclagem do lixo, então métricas que eu pudesse me embasar e trazer para que eu pudesse falar um pouco mais com profundidade da minha proposta de solução. E a minha proposta então se embasou em conectar coletores de lixo com os geradores de lixo, que são pessoas comuns, e também empresas que realizam a reciclagem, que realizam o processo de reutilização desse lixo. E claro que era uma ideia, então você não tinha a necessidade de trazer em muitos detalhes como isso seria feito, mas mais em um alto nível, e aí eu pude trazer um pouquinho mais de como eu gostaria que isso fosse colocado em prática e de que forma isso iria sanar o problema da falta de reciclagem e coleta de lixo dentro do Brasil, dentro desse assunto, e implantando também a tecnologia através de lixeiras inteligentes, que foi onde a tecnologia era implantada para resolver um problema social dentro desse meu exemplo. Então eu fiz o preparo desse arquivo prévio antes da dinâmica, então essa foi a quinta etapa, e aí veio então a dinâmica de grupo, que foi a sexta etapa, e eu diria que essa foi a etapa onde de fato as coisas foram decisivas, onde foi decidido quem ia passar e quem ia acabar não sendo selecionado. Trazendo um pouco mais de detalhes na dinâmica de grupo, essa dinâmica de grupo ela foi online. Durante esse período nós ainda estávamos naquela fase de pandemia, o que também tornou-se um pouco mais desafiador. Haviam cerca de 13 candidatos, 13 pessoas que estavam procurando estágio, e apenas 2 vagas foram colocadas para esse grupo dentro da dinâmica. Dentro dessa dinâmica havia uma pessoa do RH da Embraer e 2 engenheiros, um para cada área onde as vagas
estavam abertas, que era para a área de engenharia de manutenção e engenharia de interiores, cabine e interiores. Eram essas as duas vagas para essas 13 pessoas, esses 13 candidatos. Durante a dinâmica de grupo, basicamente, nós tivemos que cada um desses 13 apresentar em 5 minutos a proposta de solução inovadora, então mostrar o arquivo que foi preparado, defender a sua ideia. Então cada uma dessas pessoas apresentaram e trouxeram as propostas. Então essa foi a etapa inicial, e ali nessa etapa foi avaliado então como a pessoa apresentava uma ideia, se ela tinha capacidade de fazer uma apresentação, de ter clareza, de se comunicar de maneira clara e objetiva. Houve também um pequeno espaço para perguntas. Então essa foi, vamos dizer assim, a parte 1 da dinâmica de grupo. E após a apresentação de todos os candidatos, houve então uma divisão em 4 grupos, onde cada um desses grupos, tinham cerca de 3 pessoas, esses grupos, havia o desafio de que cada um desses grupos tinha que selecionar, dentro dessas 3 ou 4 pessoas do grupo, qual das ideias iria ser discutida e levada à frente, para que no final cada grupo defendesse uma ideia. Ou seja, haviam 13 ideias, foram separados grupos para que no final houvessem apenas 4, e essas 4 ideias elas tinham que ser um pouco mais esmiuçadas, tinham que trazer um pouco mais de detalhe. Então no meu caso, eu entrei em um grupo dentro desses 4. Eu lembro que a minha ideia não foi selecionada, a gente acabou discutindo dentro do grupo e julgou ter uma outra ideia um pouco melhor para que pudesse ser detalhada. Então nós discutimos durante aquele período a ideia. Acho que foram cerca de 10 ou 15 minutos para se discutir isso. E ao final desse tempo, houve a necessidade novamente de apresentar a ideia de maneira mais detalhada e mais aprofundada. É importante ressaltar, dentro desse período, os avaliadores, do RH e os engenheiros da Embraer, os gestores, eles estavam indo nos grupos e verificando como as pessoas estavam se comunicando, como era a discussão, e de que maneira as pessoas se comportavam, pois afinal ali estava sendo avaliado todos esses aspectos. E aí ao final desses 15 minutos, houve então a apresentação novamente desses assuntos, novamente mais um tempinho para perguntas e respostas. Durante essa segunda iteração de apresentação, acho que também foi cerca de 5 a 6 minutos para cada grupo se apresentar. E aí eu gostaria então de trazer alguns pontos que são importantes durante essa etapa de dinâmica de grupo, que eu julgo relevante, que foi decisivo para mim. Foi principalmente tomar a ação e ser um dos líderes do grupo em coordenar no início, afinal eram somente 15 minutos para detalhar, selecionar a ideia, detalhar e preparar a apresentação. Então fazer uma gestão do tempo, então sugerir, pessoal, vamos definir aqui uma espécie de um cronograma, vamos dizer assim. Então os primeiros 5 minutos a gente vai discutir, os outros 5 minutos nós vamos detalhar mais, e os outros 5 vamos trazer um pouco mais em forma a apresentação final. Então é muito importante ter proatividade, mostrar liderança e principalmente dar a sua opinião. Eu lembro que houveram pessoas que simplesmente não disseram nada, não estavam se interagindo ali durante aquele período. Isso acaba fazendo com que a pessoa ela fique de lado e, de certa forma, a avaliação deixa a desejar. Então as pessoas que trazem solução ao problema, que trazem assuntos para discussão, que agregam na discussão, elas acabam levando uma vantagem maior durante esse processo da dinâmica de grupo, que foi a experiência que tive durante essa etapa. E uma dica de ouro também geralmente vão haver perguntas ao final das apresentações. É muito importante que você tenha convicção. Quem nunca participou de uma reunião virtual ou de uma pergunta em uma sala de aula que o professor ou alguém pergunta e fica aquele silêncio no ar? É muito importante que você tenha proatividade durante esse período para que você simplesmente responda, traga uma resposta, traga um pensamento seu para determinada pergunta ou comentário, porque assim isso também ajuda a fazer com que a pessoa lembre de você, a fazer com que o avaliador enxergue, poxa, essa pessoa ela realmente está interessada, ela realmente está preocupada, ela quer agregar de alguma forma. E aí então, essas foram as 6 etapas, e por último, houve ali o processo de admissão, sendo assim a última etapa do processo seletivo de estágio, no qual eu pude participar. Então todas essas 7 etapas
foram as etapas que eu tive como experiência no processo de seleção da Embraer e que a empresa provavelmente ainda possua práticas semelhantes. É difícil afirmar se a empresa possui exatamente a mesma forma de processo ou se é exatamente igual, afinal foram alguns anos atrás, mas o principal objetivo desse vídeo foi compartilhar um pouquinho mais de como foi a minha experiência, de como foi o processo no meu caso. Ao final dessas 7 etapas, eu tive a grande honra de me tornar estagiário da Embraer. Foi a realização de um sonho para mim. Desde o início da faculdade, eu tinha como meta e objetivo trabalhar na Embraer algum dia, e eu pude dar o primeiro passo sendo estagiário e, consequentemente, após isso, ser efetivado como engenheiro. Não estou trabalhando na Embraer mais, mas de certa forma foi um período muito gratificante de fazer parte dessa empresa que é protagonista e que exporta tecnologia brasileira para todo o mundo de maneira excelente e com muita maestria. Então é isso, se você está procurando o estágio e quer entrar no estágio da Embraer, fica aí as dicas e principalmente as etapas nas quais eu passei, uma pessoa que fez estágio na Embraer. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, também curte, e isso é muito importante e ajuda muito o canal a aumentar a relevância e trazer mais assuntos como esse para mais pessoas. Então é isso, muito boa sorte para você que está procurando estágio, que está aí pensando em se candidatar na Embraer ou até mesmo durante o processo seletivo. Se você passar, não esquece, deixa o seu comentário aqui e me diz se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se trouxe alguns insights. Isso é muito importante para mim também. É isso aí, pessoal, falando de engenharia, falando de faculdade, estágio, carreira, sem romantizar, mas com realidade e com a experiência de quem passou por todas essas etapas. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!